Eu acho que o senhor já pode dar início, pastor. Ok. Então, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade, de estar com vocês essa noite, no Presbitério da Cantareira, Federação de UPAs. Que Deus esteja abençoando vocês desde já, nesse trabalho que eu julgo que é tão importante. Então, nessa noite eu quero falar com vocês sobre a graça de Deus. O tema que o seminarista Arthur me passou foi a espiritualidade em tempos de pandemia, Então eu quero falar nessa noite sobre a graça de Deus como meio, de desenvolvermos essa espiritualidade, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso de número 14. Então, Paulo, ele escreveu essa carta ao jovem pastor Tito, Alguém que estava encarregado de organizar as coisas ali na cidade de Creta, Por esta causa te deixei em Creta, versículo 5, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, Paulo, ele mostra a Tito como ele deveria proceder na casa de Deus, entre os irmãos, no sentido de orientá-los, de conduzi-los bem, Então, eu quero mostrar que a graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida de 3 modos. A graça de Deus se manifesta no presente, a graça de Deus se manifesta, aliás, primeiro no passado, no presente e depois no futuro. Então, se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, vamos acompanhar. Desculpe. Tito, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Michele, abra ali para mim, por favor. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de obra. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que a graça de Deus, ela se manifestou, como diz aí o verbo, no passado. Lembrando que a graça de Deus é aquele favor imerecido. Nós somos salvos pela graça. Então, a graça de Deus, ela foi manifesta na nossa vida para nos salvar, Então, nós temos que entender que a salvação, ela é pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós somos salvos por essa graça. E essa graça de Deus, ela não é uma coisa barata. Ela custou, e custou muito, ela custou o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, nós não podemos nunca, jamais, jogar essa graça de Cristo como se ela não valesse nada, como se ela não fosse nada, absolutamente nada, nas nossas vidas. A graça de Deus, ela é preciosa para as nossas vidas, Porque Paulo, então, ele começa enfatizando isso, quando a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É evidente que aqui, quando Paulo diz todos os homens, ele não está se referindo a todo homem em especial,
individualmente cada pessoa, mas Paulo está referindo aqui aos homens eleitos, né? Aqueles a quem Deus escolheu de antemão, aqueles por quem Deus efetivamente mandou o seu Filho Jesus Cristo. É a esses que Deus manifesta a sua graça salvadora. Então você tem que entender que, em primeiro lugar, a graça de Deus, ela não é uma coisa barata. Ela custou, e ela custou muito caro, né, para Ele próprio. Afinal de contas, Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, nós não podemos nunca viver a nossa espiritualidade como se algo não tivesse acontecido, né? Como se algo simplesmente não tivesse nem valor. Não, a nossa salvação, ela é de graça para nós, é verdade, mas ela teve um preço muito alto, né? Jesus teve que morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, primeiro, a graça de Deus, ela se manifesta no passado, né? Nos salvando, nos redimindo. Em segundo lugar, a graça de Deus, ela se manifesta no presente. Veja o versículo 12, Tito 2,12. Então, essa mesma graça que nos salvou, Paulo ainda diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, aqui tem um termo interessante, a palavra educar, né? A palavra grega paideia, né? A ideia de paideia é aquilo que nos prepara para a vida, é ensinar uma criança para a vida, né? É daí que vem a palavra pedagogia, né? Ensinar a criança, preparar a criança. Então, a graça de Deus, ela nos educa, esse é o propósito dela, nos colocar, nos preparar para servir a Deus no presente. E como é que a graça de Deus nos educa, né? Veja aí, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, primeiro, negativamente, essa graça, ela me leva a renegar, a colocar de lado, a negar de novo, né? A impiedade e as paixões mundanas. Quer dizer, então a graça de Deus, ela tem que me afastar desse viver mundano. Eu não posso continuar vivendo, uma vez salvo, eu não posso continuar vivendo como eu vivia antes da minha salvação. Isso é um erro terrível, né? Uma vez salvo, eu não posso viver como se eu não fosse um salvo, como se eu fosse um ímpio, como se eu fosse um incrédulo, fazendo as mesmas coisas que eu fazia anteriormente. Então, a graça, ela tem que mudar a minha vida, né? Como Paulo diz, ela tem que ser uma metanoia, uma mudança realmente de mente, né? A graça tem que mudar a minha mente, tem que mudar o meu coração, ela tem que mudar o meu comportamento. Então, a graça, ela não pode ser transformada numa desgraça, né? A liberdade numa libertinagem. A graça, ela tem que me levar a me afastar de tudo aquilo que é pecaminoso, né? As paixões mundanas aqui, isso é, aqueles desejos mundanos. Então, nós vivemos numa época muito difícil, né? Uma época em que o apelo mundano é muito forte, o apelo erótico é muito forte. Você vê isso nos computadores, na TV, nos celulares, nos banners, nos filmes, nas revistas. O apelo é muito forte. E ser um crente num momento como esse é muito mais difícil. É muito mais difícil. A cada ano que passa, cada século que passa, ser Cristo é algo difícil, porque o apelo, né, mundano é muito mais forte do que era há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? Mas Paulo diz que nós temos que viver uma vida longe, né, renegando a impiedade, né? Aqui é aquilo que é ao contrário de piedade, como a gente vai ver no verso seguinte. E temos que renegar as paixões mundanas, isto é, aquelas paixões que nós tínhamos, né, na nossa vida pregressa. Mas, por outro lado, positivamente, a graça de Deus, ela tem que me levar
a viver uma vida, veja aí, no presente século, isto é, neste presente momento, nesta era que compreende a vinda e a volta de Cristo, ela tem que me levar a viver uma vida sensata, justa e piedosamente. São 3 palavras importantes, né? Eu tenho que viver com sensatez, eu tenho que ter a cabeça no lugar, eu tenho que viver uma vida justa, uma vida pura e uma vida piedosa. Isto é, uma vida que realmente agrada a Deus. Veja lá que no verso 12, ele diz, você tem que renegar a impiedade. E no verso 12 ainda, ele diz, aliás, no verso 12, que você tem que viver uma vida piedosa, né? Então, de um lado, você rejeita a impiedade e do outro lado, você busca ser piedoso na presença de Deus. Nós vivemos uma época difícil. Essa pandemia não tem sido fácil para ninguém. Estamos vivendo quase que isolados, né? Na maior parte do tempo, estudando em casa, trabalhando em casa, fazendo tudo de casa, saímos as poucas vezes para resolver as coisas que temos para resolver, mas ainda assim, somos chamados para viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida pura, uma vida que realmente dá testemunho dessa verdade de Deus. Note que a graça se manifesta no passado, nos salvando, ela se manifesta no presente, nos educando, né, para rejeitar aquilo que é errado e para abraçar aquilo que é correto, uma vida piedosa, mas a graça também, ela nos prepara, né, para um encontro futuro com Cristo. Veja o versículo 13, aguardando a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, essa mesma graça que me salvou, que me educa, ela também me faz aguardar. Aguardar o quê? A bendita esperança. Não é? Aquela certeza de que um dia Cristo voltará, nos receberá para si mesmo, e nós viveremos e habitaremos com Ele para todo sempre no céu. Então, eu tenho que viver pela graça, tenho que caminhar nesse mundo pela graça. E essa graça, então, tem que me levar a aguardar com alegria, com ansiedade, né? Anelando por essa volta de Cristo Jesus. Então, essa graça, ela apenas nos salva, não apenas nos educa, mas ela também nos prepara, né, para aquele encontro, né, futuro. Como diz Paulo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Então, o encontro é com Cristo. O Cristo, nosso Salvador, aquele que nos purificou de toda a nossa iniquidade. E veja como é que Paulo termina o texto. Que ele separou para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, eu acredito que se existe um momento nessa história recente que nós precisamos dar bom testemunho, é agora. É agora que nós temos que viver uma espiritualidade sadia. É agora que nós temos que buscar ainda mais o Senhor, temos que ler mais a sua palavra, temos que orar mais, depender mais de Deus em todas as coisas. É isso que significa viver uma espiritualidade sadia, né, pela graça em tempos de pandemia. Então, nós sabemos que é um tempo difícil, é um momento difícil, e nós temos que viver sempre, sempre, sempre pela graça. Então, a graça não apenas nos salva, mas a graça também nos educa e nos prepara, né, para o dia do encontro final. Eu creio que, em linhas gerais, é isso que eu queria falar acerca dessa passagem, né? E terminar dizendo a vocês que a adolescência é uma fase muito linda da vida, é uma fase gostosa, é uma fase de descobertas, é uma fase de decisões. Você já começa a pensar sobre faculdade, sobre trabalho, já começa a pensar também sobre relacionamento, sobre namoro, sobre casamento, né? É uma fase muito boa, mas muitos jovens nessa fase, né, muitos adolescentes nessa fase acabam saindo da igreja, abandonando a palavra, abandonando a comunhão. Né? Por quê? Porque não aprenderam a viver pela graça.
às vezes até foram salvos pela graça, mas infelizmente estão com seus corações frios, não leem mais a Bíblia, não oram mais, não querem mais, né, saber de ter comunhão com Deus. Dia desses, uma mãe falava comigo que não sentia mais, não queria mais ter comunhão com as pessoas da igreja, não queria mais saber da escola dominical, do culto. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos adolescentes. Eu me lembro de um adolescente que dizia constantemente para a mãe: quando eu fizer 18 anos, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou agora porque eu sou obrigado. Então, quer dizer, quando eu chegar à minha maioridade, eu vou tomar as minhas próprias decisões, eu vou viver como eu quero viver. E isso tudo é falta justamente dessa compreensão de que nós temos que viver pela graça em todo o tempo. Então, aquela mesma graça que me salvou, né, aquela mesma graça que me redimiu dos meus pecados, é a mesma graça que eu tenho que viver agora, no presente, orando, buscando a Deus, tendo comunhão com Ele. E é pela graça que a gente vai continuar firmes nos caminhos do Senhor. Então, a minha palavra para vocês nessa noite é: continuem firmes na presença do Senhor. Não deixe que a falta, né, do culto presencial, da comunhão presencial, dos estudos presenciais, desanime o teu coração. Continue vivendo pela graça de Deus, confiando plenamente em Deus. Né? Continue firme no Senhor, lendo a palavra, orando, tendo comunhão, mesmo que virtual. Mantenha o seu coração sempre nas coisas do Senhor, né? Nas coisas do Senhor. Tem que manter o teu coração aquecido pela palavra, pela oração, pela comunhão e assim por diante. Né? Não deixe o teu coração esfriar na fé, porque essa graça que te salvou é a graça que te educa, é a graça que te prepara para o encontro com Cristo Jesus. Eu procurei ser mais breve aqui, para que vocês também possam fazer perguntas, fazer alguma colocação. A Isabela aí pode coordenar as perguntas. Alguém me ouve? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Como que a gente pode, sendo adolescente, ter uma espiritualidade sadia, assim, todo dia? Como a gente pode ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, uma espiritualidade mais verdadeira, assim? Excelente pergunta, Isabela. Eu diria que não tem segredo. Não tem segredo. Não tem mágica, não tem um botão que você aperta. Não existe isso. Não existe. Uma espiritualidade sadia, ela começa, Isabela, com o estudo das Escrituras. Não existe outro caminho. Quando eu falo estudo das Escrituras, quer dizer, deixa Deus falar com você. Né? Você tem que buscar esse conhecimento. A Bíblia fala que Deus dizendo, né, meu povo peca por falta de conhecimento. Então as pessoas pecam, as pessoas erram, as pessoas se desviam, se esfriam, justamente por falta de conhecimento. Quando eu recebo pessoas na minha sala e elas narram os seus problemas, as suas lutas, a primeira pergunta que eu costumo fazer é como tem sido a sua vida devocional? Você lê a Bíblia todos os dias, você se alimenta da palavra todos os dias e ora? E eu nunca ouvi alguém dizer assim, não, pastor, eu leio a Bíblia e oro todos os dias. É muito raro, muito raro. Eu não me lembro de ter ouvido alguém com problemas dizendo que lia a Bíblia e orava todos os dias. Então, Isabela, o caminho começa com o estudo das Escrituras. Vida de oração, não tem segredo, não tem segredo. É a coisa que eu faço todos os dias, Isabela. A primeira coisa que eu faço ao acordar, antes de qualquer coisa, eu leio a Bíblia e oro. Peço a Deus direção, sabedoria,
Peço a Deus que aplique aquela palavra ao meu coração. Então, eu sei que a gente tem muitos recursos hoje, né? A gente tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem Telegram, tem Twitter, tem tanta coisa. Mas eu me recordo de uma expressão do pregador batista, John Piper, quando ele disse o seguinte, né? Ele disse assim: não deixe que aquilo que é bom, tire de você o melhor. Então, Isabela, muitas vezes nós permitimos que essas coisas que são boas. O Facebook é uma boa ferramenta, o WhatsApp, o Instagram, o Telegram, tudo isso é bom. Mas nós não podemos permitir que essas coisas que são boas, elas tirem aquilo que é o melhor, né? E aqui eu vou lembrar da história de Marta e Maria, quando Jesus entrou na casa deles, os 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. E Jesus então se assentou e começou a falar, a pregar, a ensinar. E Marta estava muito agitada, né? De um lado para o outro, fazendo comida e preparando isso, aquilo, outro. E Maria estava ali sentadinha, ouvindo Jesus. E aí Marta falou assim: o senhor não se importa? Eu estou aqui trabalhando igual uma doida para servir o melhor, e a minha irmã está aí sentada, o senhor não vai dar uma bronca nela? E Jesus falou assim: Marta, Marta, por que te inquietas? Maria escolheu o melhor, e isso não lhe será tirado. Então veja, Isabela, que a melhor parte do nosso tempo é para o Senhor. Nenhuma atividade, por mais importante que seja, ela deve tomar o lugar do Senhor, da palavra do Senhor na nossa vida. Então, Isabela, no frigir dos ovos não tem segredo. É Bíblia e oração. Como dizia meu pai na fé, é vitamina BO, né? Bíblia e oração. Ok? Obrigada, pastor, pela sua resposta. Uhum. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho, pastor. Uhum. Assim, o senhor estava respondendo a pergunta da Bela. Quem está falando? Eu sou o Gabriel Veraldo, isso aqui do Rio de Janeiro. E eu queria saber se, tipo assim, se o senhor acha que, por exemplo, agora a gente está tendo, tipo, muitas lives, muitas coisas na internet que a galera fala de Deus e tal, estuda a palavra, entre aspas, fazem cultos e tal, transmitem. E o senhor acha que, tipo, com essa quantidade de lives, a galera tá achando que, tipo, já assisti a live, tá tudo certo, não preciso mais ler, já não preciso ter um momento sozinho com Deus. Uhum. Gabriel, eu quase que eu não percebi que você é carioca, viu? É mesmo? É mesmo. Inclusive, daqui uns 15 dias eu vou falar para a mocidade da igreja de Petrópolis, aí no Rio de Janeiro. E pertinho daqui. Então, eu vou falar para eles numa live também. Então, Gabriel, eu penso assim, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que a gente tem muita coisa hoje na internet, o que é bom, né? A gente tem muita live acontecendo, os pastores estão produzindo muito material, né? No Facebook, no YouTube, as igrejas também. Eu acho que isso é bom. Mas eu acho que... Sabe aquela história de... Talvez vocês não saibam muito bem disso, né? Mas quem trabalha na rua acaba comendo todo dia fora, tá? Eu, por exemplo, quando eu faço curso lá no Mackenzie, eu como a semana inteira fora. Eu almoço, café e almoço, o café da tarde, só não janto. Mas você passa a semana inteira comendo a comida dos outros. E, num primeiro momento, é uma comida gostosa, né? Mas depois de 3, 4 dias, começa a enjoar, Gabriel, né? Por quê? Porque você quer comer uma comidinha caseira. Você quer comer um arrozinho feito na hora, né? Com aquele cheirinho de cebola e alho fritando na panela. Você quer tomar um suquinho natural feito em casa. Você quer comer a comida da tua esposa, da tua mãe. Talvez vocês já tenham viajado, feito algum intercâmbio, alguma coisa. Quando você volta, você fica desesperado, né, para comer a comida da tua mãe.
Então, a minha analogia é muito simples. Você pode assistir essas lives, eu acho que deve. São boas, né? São enriquecedoras. Mas você precisa comer da tua própria comida, a comida caseira. Aquela comida que você fala assim, nossa, que delícia, né? Eu estava precisando de um arrozinho como esse. Às vezes eu vou para hotel, férias e tal, e a gente fica aí 10 dias, 15 dias em um hotel. Aí você olha para a cara da esposa e fala assim, rapaz, eu preciso urgentemente de uma comida caseira, né? Um arrozinho, um feijãozinho feito em casa, com ovo frito. Por quê? Porque você sente falta de ter o teu alimento próprio. Né? E eu penso que é exatamente isso, Gabriel. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Você pode, né, ter todas essas coisas aí no Facebook, etc., mas você precisa da tua comida caseira, você precisa da tua vida devocional diária. Porque aquela devocional foi aquilo que Deus falou ao coração daquela pessoa, né? E você precisa que Deus também fale ao teu coração, né, através da tua devocional, do teu tempo com Ele. Beleza, Gabriel? Entendi, pastor. Obrigadão. De nada. Um abraço aí, Deus abençoe. Igualmente, obrigadão. E o Rio de Janeiro continua lindo. Continua. Perigoso, mas lindo. E perigoso, mais lindo. Rio de Janeiro é lindo demais, cara. Deus foi gracioso com aquele lugar. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Ninguém? Eu vou fazer outra, como ninguém vai falar. O Beraldo falou dessa questão das redes sociais e tal, e que tem influenciado muita gente. A gente está vivendo um momento de pandemia, que muitas pessoas estão ficando mais no celular, mais nas redes sociais, né? E como que a gente pode organizar, vamos assim, o nosso tempo, a nossa rotina, para que a gente consiga priorizar das devocionais, sabe? Uhum. Porque tem essas distrações, porque muitas vezes a gente acha, só participar de uma live, ou só participar de um culto online, vai, igual o Gabriel falou, vai ser só que vai ser isso, e eu não vou fazer mais nada a respeito. Isabela, eu penso que na nossa vida tudo tem uma ordem, tem as suas prioridades. Então, por exemplo, se eu te perguntar qual é a primeira coisa que você faz no dia, mas esse pastor, depois que eu levanto, eu faço a minha higiene pessoal, não é isso? Eu lavo o rosto, você penteia o cabelo, você escova os dentes, né? As meninas aí, né, passam um reboco no rosto e tal. Então dá aquele tchan, né? Porque isso é uma coisa básica. Adianta você fazer isso na hora de dormir, Isabela? Arrumar o cabelo e tal, adianta? Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque você vai dormir. Então tem coisa que você tem que fazer na hora que você acorda, não adianta na hora que você fazer na hora de, né, não adianta fazer na hora de dormir. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, eu entendo que assim, não é errado você usar as redes sociais e nem gastar tempo nelas, né? É óbvio que a gente vai, Isabela, ninguém aqui é hipócrita de dizer que eu vou ler mais a Bíblia e orar durante o dia do que vou ficar nas redes sociais. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. A gente fica mais ligado mesmo ao WhatsApp, a essas outras coisas, do que a gente ora e lê a Bíblia. Isso é um fato, né? Ninguém vai ser hipócrita e dizer diferente. A gente passa grande parte do tempo na tela de um computador ou de um celular. O que eu estou querendo dizer, Isabela, é que a gente tem que estabelecer prioridades. E para a gente ter uma espiritualidade sadia, Isabela, e não inverter a ordem, a primeira coisa que a gente tem que fazer no dia é ler a Bíblia e orar. Não tem outra coisa, né? Por quê, Isabela? Porque aquilo vai falar o teu coração, vai ser a primeira coisa a entrar no teu coração. Ao invés de entrar recado, mensagem, oi, bom dia, não sei o quê, piadinha, curtição, comentários, live, não sei o quê,
coloca a palavra no teu coração em primeiro lugar, né? E ela vai dirigir o teu coração ao longo do dia, né? Aquilo vai entrar na tua mente, vai descer teu coração e aquilo vai governar o teu coração e a tua mente. Paulo escreveu assim lá para os Filipenses, né? 4:9, 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quer dizer, a gente tem que nutrir o nosso coração com isso. É a mesma coisa que você falar do café da manhã. Você não vai tomar café da manhã depois do almoço. Você já almoçou, não faz mais sentido, né? Então, existe uma ordem. E, espiritualmente falando, Deus tem que vir antes de qualquer coisa na nossa vida. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. Quer dizer, coloque o reino de Deus antes de qualquer coisa na tua vida, né? Eu não estou querendo dizer que, fazendo isso, você não vai enfrentar dificuldades ao longo do dia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou querendo dizer que o seu coração vai estar alimentado para lidar, né, com as lutas, com os desafios, né, ao longo do dia. Ok? O caminho é por aí, Isabela. Pastor, para mim essa questão das devocionais, acho que para todos os adolescentes, né, para todas as pessoas, é algo bem complicado, é algo difícil, porque requer uma rotina, requer você mudar os seus hábitos, né, igual o senhor falou, de começar já o dia, e eu comecei... Disciplina. Exatamente. Quando você começa, eu comecei mesmo a fazer todos os dias o devocional e como você muda a perspectiva de como você vê o resto do seu dia. Isso. E eu também queria fazer outra pergunta. Como que a gente pode ajudar nessa questão da espiritualidade com os nossos amigos, com os nossos parentes que são crentes e não crentes também? Olha, eu acho que o crente, você tem que incentivá-lo, você tem que encorajá-lo. Não tem outro caminho, né? Você tem que animá-lo a buscar a Deus. Eu acho que você pode compartilhar com ele devocionais, você pode compartilhar com ele texto da palavra de Deus, né? Esse é o caminho, né? O crente você tem que encorajar. Às vezes você tem que exortar também, né? Tem que ir lá e chamar a atenção, falar, meu amigo, olha, você está longe de Deus, alguma coisa está errada, eu percebo que você não tá próximo, você está distante, então eu quero aqui te dar uma palavra e dizer, olha, você tem que voltar e assim por diante. Então, com crente você encoraja e você exorta. Com o não crente, Isabela, a gente agora está limitado, né? A gente não tem aquele contato físico, né, que a gente tinha antes. Só que a gente tem ao nosso favor a rede social. Então, ao invés de você ir para o Facebook e compartilhar coisas que não fazem sentido, né? Coisas, futilidades, você pode compartilhar coisas que são triviais, coisas que são importantes, né? Você pode compartilhar links, né, de mensagens, de músicas, de textos bíblicos, de devocionais, né? Por exemplo, aqui tem uma pessoa na igreja que compartilha todos os dias as devocionais que eu faço. O que eu faço, Gabriela? Eu leio a Bíblia, 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, às vezes mais. Eu destaco ali 1 ou 2 versículos que chamam a minha atenção e escrevo um texto em cima disso, uma devocional. 2, 3 parágrafos no máximo, coisa curta, que você lê aí em 3, 4 minutos, né? E eu compartilho isso todo dia no grupo da igreja. E essa pessoa da minha igreja, ela compartilha isso com o ex-cabeleireiro dela, que parece que ainda vive numa vida homossexual, não sei, né? Mas outro dia ele agradeceu muito, né, pela mensagem, ele falou que falou ao coração dele, né? E que ele tem desejo de buscar e conhecer mais. Então, veja que a gente pode usar essas ferramentas como um instrumento, como um veículo, né, para compartilhar a palavra de Deus. Obrigada, pastor. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Quem fala? Ô, Arthur, bom ouvir você.
Olha, Arthur, eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Então, por exemplo, nada impede de você ouvir uma mensagem, uma pregação, né? Aqui e acolá, aí você pode estar dirigindo um carro, você pode até fazendo uma caminhada no parque, você pode estar lavando uma louça, isso não te impede, né? Essas atividades não te impedem de ouvir a palavra. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, Arthur, é quando você vai cultuar a Deus com a tua família. Aí eu vejo que é uma situação diferente. Então, por exemplo, aqui em Vila Formosa, a gente grava o culto no sábado, e a gente grava a partir do templo, né, da igreja, e esse culto ele é disponibilizado na internet no domingo às 19 horas pelo YouTube. Então nós encorajamos as famílias a participarem do culto com a maior reverência. A gente sabe que não é fácil? Não é fácil. Se você tem criança pequena, né, se torna mais difícil ainda. Eu tenho 2 pequenas, né? E fazer as 2 pararem, né, e prestar atenção no culto é muito mais difícil. Por quê? Porque elas não sabem ainda separar o real do virtual. Então, elas estão assistindo uma TV. É muito difícil elas entenderem que nós estamos cultuando a Deus como família, né? Diante daquilo que nós estamos vendo, tá certo? Mas eu creio, Arthur, que mesmo o virtual, ele não deve tirar de nós a diferenciação do real. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que, claro, não precisa você botar uma roupa social, a melhor roupa que você tem, para sentar diante da tua televisão e cultuar a Deus com a tua família. Não acho que seja assim. Mas eu acho que você tem que ter um mínimo de reverência, né? Você tem que parar todo. E reverência eu não falo só na roupa, mas eu falo especialmente nas atitudes, né? Olha, vamos parar tudo agora e vamos ouvir o que Deus tem para dizer para nós, né? Então, eu creio que são coisas diferentes, coisas distintas. São coisas que você está ouvindo uma mensagem, uma palestra, e aí você está lavando louça, está correndo, está andando, está fazendo qualquer coisa, você está sendo edificado, você está sendo alimentado. Para mim, é a mesma coisa de ouvir uma música, né? Agora, outra coisa é quando você se reúne com a tua família para fazer culto ao Senhor, né? Mesmo que você não tenha transmissão do YouTube, mas você está ali com a tua família lendo a Bíblia, orando, é culto ao Senhor, né? E aí você deve prezar por essa reverência, né? Agora é momento de a gente ficar quietinho, vamos sentar aqui, vamos cultuar a Deus. Eu não estou dizendo que algo é fácil, mas eu estou dizendo que é algo que a gente tem que fazer. Nada. Alguém mais? Bom, como já estamos avançando no tempo, creio que seja isso mesmo. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, queria agradecer ao pastor pela palestra, por disponibilizar seu tempo aqui conosco. Muito obrigado, pastor. E agora vai ter onde vai ser os comes e bebes? A minha parte pode mandar entregar aqui em casa, viu? Tá bom, vou mandar pelo correio. Isso. Manda pelo iFood, mais rápido. Verdade, tem essa aí. Bom, o link eu vou mandar aqui para os irmãos aqui já do nosso Kahoot, das nossas Olimpíadas Espirituais. Amanhã eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. Quem ainda não... esse aqui, o link que eu vou mandar agora, é daquele forms que eu mandei na semana passada para quem não preencheu. Esse link é para vocês colocarem o nome, que quase todo mundo aqui saiba, mas para vocês colocarem o nome de vocês, a igreja de vocês e o número de vocês para adicioná-los no grupo. Sobre o Kahoot, que é o que nós estamos usando, para que um lembrete aqui. Quando vocês forem realizá-lo, não se esqueçam de colocar o nome e a igreja de onde vocês colocam o seu nome e em seguida a igreja de onde vocês são, para a gente poder classificar depois, tá bom?
creio que seja isso. Vou tentar fazer uma oração aqui, vamos ver se não cai dessa vez, que da outra vez eu caí, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Então oremos. Pai amado, Pai querido, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Pai, que o Senhor proporcionou a cada um que está aqui, ó Pai, de estar aqui presente, ó Pai, nessa palestra, ó Pai, estar aqui para ouvir mais o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa fazer com que essa mensagem, que nós possamos praticar essa mensagem, ó Pai, que nós levemos ela em todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada um aqui, ó Pai, com nossos entes queridos, ó Pai, nessa pandemia, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de nós, ó Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Foi uma alegria estar com vocês. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, galera. Até a sexta que vem. E eu já mando para vocês o link. Amanhã eu mando para vocês o link do Kahoot para vocês fazerem, tá bom? Muito obrigado, galera. Até sexta que vem.